Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem brasileiro, uma figura que nos ajude a compreender melhor o momento que vivemos neste nosso Brasil tão querido. Ela é a Eleonora, ele é o Rodolfo e ele é o Eduardo, que vai estar conosco nessa entrevista para conversar sobre a questão da reforma da Previdência. Antes de a gente começar as perguntas, a ouvir os comentários do Eduardo sobre esse projeto, eu queria te convidar para participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas também divulgando, levando mais longe essas reflexões, essas informações que vão ser apresentadas aqui ao longo da entrevista. Então, divulgue entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais e lembre que todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo Tutameia TV. Vá lá, se inscreva, clique na sinetinha para receber as notificações de novos vídeos e acompanhe também o nosso trabalho que fica ancorado no site Tutameia, endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Vamos começar já com a Previdência, então, Rodolfo? Ou não? Não, vamos hoje... Bom, só apresentar, apresenta um pouquinho mais o Eduardo. Certo. Então, Eduardo, muito obrigada por você estar aqui hoje. A gente está um pouco chocado com as notícias do dia aí. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. O Eduardo é economista da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da Rede Plataforma Política Social. E ele vai nos falar aqui sobre Previdência. Eu vou colocar aqui um livro que está no forno, né? Previdência, o debate desonesto, que a gente vai discutir aqui no Tutameia. E a gente está chocado hoje por duas mortes muito terríveis, né, para o debate brasileiro. A gente começa, então, rendendo homenagem a esses dois grandes brasileiros que morreram hoje, o jornalista Paulo Henrique Amorim e o sociólogo Chico de Oliveira. Né? Ambos aí deram, ao longo de suas carreiras, grandes contribuições para a luta democrática no país, né? Cada um na sua área específica, cada um na sua trincheira, mas sempre combatendo o bom combate. Então, eu queria aqui render nossas homenagens a esses dois grandes brasileiros. Lembrar que o Paulo Henrique esteve conosco aqui no Tutameia há o quê? 2 meses. 2 meses e meio. Né? Uma entrevista longa, foi logo em seguida que... na época tinham surgido boatos de que ele havia sido demitido da Record, né? E houve uma comoção, né, nas redes sociais e tudo. E ele veio conversar conosco sobre o que estava acontecendo e sobre fake news, né? Ele estava falando sobre isso e ele falou muito sobre o modelo de comunicação, né, no Brasil, que é oligopolizado, o avanço das grandes corporações no mercado de mídia, né, Google, Facebook, Netflix, né, como a questão da soberania também estava afetada na questão da mídia. Acho que foi um ponto aí da entrevista que vocês podem ver, acompanhar no nosso site no YouTube. Né? Aqui no Facebook a gente colocou hoje também o link direto para a entrevista, quem quiser acompanhar aí as reflexões do Paulo Henrique Amorim sobre o momento político, sobre o jornalismo, está ali colocado. Eu queria lembrar também que o Paulo Henrique teve junto conosco, né, desde o golpe contra a Dilma, ele vinha denunciando esse ataque à democracia e participou ativamente desde a primeira hora das conversas para a construção do que a gente chama o movimento do projeto Brasil-Nação, né? Participando das manifestações, das mensagens que a gente divulgou, né? Em mais diversos momentos aí da história recente do país. E o Chico de Oliveira, a gente também tem, a Eleonora também teve um contato mais próximo com ele, além dos
estudarmos todos, lermos os seus livros, que são meio que fundadores aí de uma reflexão mais à esquerda sobre o Brasil, né? A Eleonora teve numa entrevista com ele em 2015, podia contar um pouquinho, conta um pouquinho mais do Chico de Oliveira, fundador do PT, do PSOL, enfim. Fundador do PT, do PSOL, né? Fez um livro, acho que importantíssimo, aí, Economia Brasileira, Crítica à Razão Dualista, de 72, né? E, enfim, sempre foi muito crítico, nos últimos anos, muito crítico ao PT, e nesse momento eu fiz uma entrevista com ele em 2015, em que ele... Meados de 2015, né, ainda quando estava esse debate sobre o impeachment ainda era muito incipiente, e ele apontava ali várias questões especialmente sobre a necessidade de que se lutasse, né, pela distribuição de renda, né, que precisaria, e que essa turbulência toda, que naquele momento já começava a ficar mais intensa, era, enfim, parte do jogo que se deveria evitar, deveria se lutar contra a ascensão da direita. Enfim, uma contribuição ao debate aí, acho que um dia... a necessidade da luta da Petrobras. Já estava presente isso. Lá. Porque os opositores ao governo Dilma, desde a primeira hora, apontaram seus interesses, né, específicos de ataque às riquezas nacionais e à economia que o Brasil havia construído até então. Né? Enfim, um dia triste aí para a luta democrática brasileira. Vamos em frente, justamente num dia também que tem outra questão aí... dramática sendo discutida no Congresso, e eu acho que o Eduardo aqui pode nos esclarecer em vários pontos sobre esse debate sobre a Previdência, que é outro ataque às conquistas democráticas da Constituição de 88, outro desmonte, né? Então, vamos conversar aqui com o Eduardo sobre isso. Vai lá, Rodolfo, faz essa pergunta. Em vez de a gente começar meio pela ordem cronológica, vamos pegar mais as coisas que estão mais quentes aqui de imediato, né? Esse debate está gerando participação intensa dos setores da sociedade, tanto do lado dos trabalhadores, dos movimentos populares, dos democratas, que vêm denunciando as irregularidades e o caráter antipovo desse projeto, quanto do lado dos que defendem o projeto do governo, né, que são exatamente hoje, vamos ver se dá para mostrar aqui, os jornais de hoje trazem um anúncio miliardário de 2 páginas, aí dá para ver aí, assinado por trocentas empresas, associações patronais, enfim, e sindicatos patronais, né? E ele diz, apresenta, né, logo de cima os sinais lá de matemáticos, né, mais, menos, multiplicação e divisão, e o texto diz o seguinte: nova Previdência não é uma questão política nem ideológica, é matemática. E diz aí, hoje a Previdência consome mais da metade do orçamento do governo. Se nada for feito, em 15 anos vai consumir 100%. Nesse cenário, a conta não fecha. Seria preciso escolher entre pagar os aposentados ou as contas com saúde, segurança e educação, por exemplo. Quem assina é a Fiesp e o Ciesp, né, o Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, e a Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A gente mostrou esse anúncio para o professor Fognani pouco antes de começar a conversa, e a primeira reação dele foi de indignação. Mentira! Tudo mentira! Foi o que ele falou. Por favor, professor, seus comentários. Por que isso é mentira? Bom, em primeiro lugar, agradeço muito a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Também quero apresentar a minha tristeza, né, e as condolências às famílias do Paulo Henrique e do professor Francisco de Oliveira. Eu tive a sorte
no final dos anos 70, começo dos anos 80, trabalhar com o Chico, né? E o Chico é uma pessoa, além de ser um intelectual muito rigoroso, né? Ele é uma pessoa muito amável, uma pessoa generosa, né? Então, sempre que eu encontrava com o Chico, sempre era um prazer encontrar com ele, e eu realmente fiquei muito triste com a morte dos dois, né? Bom, o que eu tenho dito é o seguinte: o problema do Brasil não é o déficit da Previdência, é o déficit da democracia, tá certo? Esse anúncio de 2 páginas, está aqui no jornal de hoje, né? Assinado uma página, é só o nome das entidades que assinam, em letra pequena, não sei quantas entidades aqui, deve ter mais de 500, né? Mostra que o Congresso Nacional não representa os interesses da sociedade, na verdade, representa os interesses dos detentores da riqueza, como está escrito aqui muito claramente, né? Os argumentos são todos desonestos, né? Por isso que eu estou lançando esse livro, quase como um ato desesperado, esperava poder interferir nas decisões que estão sendo tomadas hoje, amanhã e depois da manhã, e vai até domingo, tá certo? Também estou vendo aqui no jornal, tá certo, que o governo está liberando 5,6 bilhões em emendas para os parlamentares. Então, eles vão fazer essa reforma até domingo. Eu esperava que isso não... Você não pode discutir um assunto que mexe com a vida de 200 milhões de pessoas, tá certo? Eu esperava que a democracia brasileira fizesse esse debate com calma, né? Mas foi mais uma ideia ingênua, né? Então, eles vão fazer... Eu esperava que esse livro saísse para poder interferir nesse debate. Não vai ser possível, mas acho que vai ser possível interferir no debate que vai se dar no Senado a partir de agosto. Mas é isso, é só a desinformação. Essa nota aqui, o que diz? A Previdência representa 50% das despesas do governo federal. Eles esquecem de dizer, tá certo, que a Previdência, o INSS, gasta cerca de 500 bilhões, mas tem receitas, só do empregado e empregador, de cerca de 400 bilhões. Tá certo? Eles colocam a despesa, mas não colocam a receita. Vamos supor que não existisse a Previdência. Caía o gasto do governo federal, mas também caía a arrecadação. Tá certo? Eles também mentem porque dizem que se a Previdência continuar da forma que está, não vai sobrar recurso para a educação, para a saúde, para a assistência social. Ora, os gastos com educação no Brasil, com saúde, não são feitos pelo governo federal, em sua grande parte. A maior parte é feita pelos estados e municípios, né? Outro dia o ministro Guedes, não sei se por ignorância ou por má fé, tá certo, disse: o Brasil gasta 700 bilhões por ano com previdência e 70 bilhões com educação. Um país que gasta 10 vezes mais com os idosos do que com os jovens não tem futuro. É mentira. Porque o grosso, os 70 bilhões que ele está falando, é o que o governo federal gasta, especialmente com as universidades federais. O governo federal, via de regra, não gasta. O grosso do gasto do governo federal não é com a educação fundamental. O grosso do gasto da educação fundamental e da educação do ensino médio é feito por estados e municípios. O Brasil já chegou a gastar cerca de 6% do PIB com a educação, e a participação do governo federal chegou talvez a 1,5% do PIB. Tá certo? Esse outro gasto, se nada for feito, daqui a não sei quantos anos, 100% dos recursos da União vão ser para a Previdência. Com base em que critérios que eles usam esse? O governo não tem um modelo atuarial para projetar crescimento no longo prazo. Se tem modelo atuarial, eles não mostram para a gente. A sociedade não sabe qual é o modelo atual que eles usam. Quais são as variáveis que eles utilizam? Tá certo? Em 15 anos, em quanto vai crescer o PIB? Quanto vai crescer a formalização do trabalho? Qual vai ser o percentual de reajuste dos benefícios previdenciários? Tá certo? Porque se a economia crescer, tá certo? Você criar renda, criar emprego, passa a ter mais contribuinte. Tá claro? E esse cenário catastrofista muda.
Tá certo? Então é isso, quer dizer, é um problema no Brasil, é déficit de democracia. Tá certo? Não é déficit da Previdência. Você está fazendo um debate que mexe com 200 milhões de pessoas, tá certo? A maior parte pessoas pobres, de baixa renda, tá certo? E esse debate é todo feito com base em falsas notícias, em fake news e no terrorismo. Terrorismo econômico, terrorismo financeiro, terrorismo demográfico. Não tem alternativa. Se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Mentira. Tá claro? Infelizmente, é esse o cenário. Diga. Não, agora o que é impressionante é que a população, as pesquisas mostram que a população apoia, em grande medida, essa chamada reforma. A população está sendo induzida a erro. É uma campanha que você está mostrando mentirosa. Se falhou em informar a população, como é que a população pode apoiar um conjunto de medidas tão desfavorável? A população está mal informada. Por que a gente tem esse apoio à reforma? Será que a população sabe o teor do que é a reforma da Previdência? A população não sabe. É porque é o seguinte, a imprensa ela é parte do Estado democrático de direito, tá certo? Ela é parte da democracia, porque o papel da imprensa, né, em países sérios, né, é apresentar o contraditório, apresentar as opiniões divergentes, tá certo? E a sociedade tira suas conclusões. Infelizmente, a imprensa brasileira não funciona assim, a grande imprensa brasileira. O que nós temos assistido há muito tempo, tá certo? Desde a reforma do Temer, é quase que uma lavagem cerebral, tá certo? Se as pessoas dizem, não existe, se os jornalistas, se os especialistas, se os comentaristas são pessoas quase celebridades, tá certo? Dizem que sem a reforma da Previdência o Brasil quebra, tá certo? O que a população vai dizer? Outro dia eu vi uma pesquisa que saiu na Globo News, não me lembro agora onde saiu, de uma instituição que eu não conheço, dizendo que 60% da população aprova o sistema de capitalização. Tá certo? Vamos sair agora na rua e perguntar se a pessoa sabe o que é capitalização. Ele não sabe. Tá certo? A população, os dados mostram que 50 e tantos por cento apoia a reforma da Previdência. Eu pergunto, qual a reforma da Previdência? A reforma dos militares? A reforma dos estados e municípios? A reforma dos parlamentares? Tá certo? A reforma do servidor público federal? A reforma do regime geral? Ela sabe que 90% da economia da reforma do 1 trilhão em 20 anos vem da regressão dos direitos, tá certo? Do pedreiro, tá certo? Do gari. Você usou regressão dos direitos, é retirada de direitos. É retirada de dinheiro. O projeto que está em curso aqui, eu tenho dito isso, não é reforma da Previdência, isso é empulhação, tá certo? O objetivo velado é acabar com o modelo de sociedade que foi pactuado em 1988, tá certo? É o Estado Social de 88. 88 é um marco no processo civilizatório brasileiro, porque, ao menos no plano da lei, você tem, ao mesmo tempo, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Nós nunca tivemos direitos sociais colocados universais. E baseado no princípio da solidariedade. O que é isso? A ideia da seguridade social, né? Um pacto social em que a sociedade está disposta a que todos os indivíduos, tá certo, tenham o direito ao mínimo, mesmo aquele que não pode contribuir. Nós copiamos isso da experiência da social-democracia europeia, no pós-guerra. Tá certo? E como é que você financia a parte de quem não pode pagar? Pela tributação progressiva. Você taxa os ricos e transfere essa renda para pagar a saúde universal. Em 88, nós não fizemos a reforma tributária, mas nós criamos contribuições sociais para financiar a Previdência Rural, para financiar o BPC, para financiar a saúde pública universal. Tá certo? Só que os donos do Brasil jamais aceitaram isso. Em última instância, eles jamais aceitaram que as lutas sociais dos anos 60, 70 e 80,
tá certo, capturasse cerca de 15% do PIB do governo federal na cidadania social. Tá certo? Então, o que se trata hoje em dia é pegar esse dinheiro de volta. Tá certo? O que está acontecendo hoje acontece desde 1988, na década de 90. Tá certo? Hoje, quer dizer, eu sempre digo isso, quer dizer, o Sarney, que era presidente da República em 88, falou no Congresso Nacional, a última etapa do processo constituinte, ele disse o seguinte: se os senhores constituintes não tirarem a cidadania social da Constituição, esse país será ingovernável. E essa tese da ingovernabilidade, ela foi se transformando nos últimos 30 anos. Tá certo? A partir de 2016, com o golpe parlamentar, ela ganha força no Ponte para o Futuro. Qual que é a ideia que está lá? As demandas sociais da democracia não cabem no orçamento. O pobre não cabe no orçamento. Eu não vou fazer o ajuste fiscal se eu não rever o contrato social da redemocratização. E isso passou a ser um consenso. Isso é uma mentira. É claro que isso é uma mentira. O gasto social, os estudos internacionais mostram o seguinte: o gasto social, ele é ele caminha junto com a democracia. Tá certo? Você pega os países mais desenvolvidos, em 1900, o gasto social representava 3% do PIB. Tá certo? Em 1945, 6% do PIB. Em 1975, 20% do PIB. E o gasto social não deixa de cair, Eleonora, nem com o neoliberalismo e nem com a crise de 2008, 2009 nesses países centrais. Tá certo? Porque ele atende às demandas da democracia. Não deixa de subir. Ele sempre sobe. Uhum. É só você ver os dados. E quando você olha o gasto do Brasil, bom, os gastos sociais crescem a partir de 1993 num ritmo superior aos demais. Bom, mas você quer que não sobe, que não suba? O que é 1993? É quando foram desrepresados os direitos da Constituinte por ato do Supremo Tribunal Federal, porque até então estavam represados. É a primeira vez em 500 anos que a gente tem seguro-desemprego. É a primeira vez em 500 anos que o trabalhador rural tem o mesmo direito trabalhista e previdenciário do trabalhador urbano. E por aí vai. Você quer que o gasto não suba? Agora, o nosso gasto social é um ponto fora da curva da experiência do capitalismo? Não é. Tá certo? Nós gastamos, em termos per capita, menos que a Argentina e que o Uruguai. Tá certo? Em termos per capita, é menos. O gasto social, tá claro. Então, é isso. Quer dizer, é um debate desonesto. Tá certo? Agora, as pessoas que não são especialistas não são obrigadas a entender. Tá certo? E, via de regra, elas acreditam no interlocutor, tá certo? Porque, via de regra, a honestidade intelectual tem que prevalecer, ou deveria prevalecer, mas não é o caso desse debate no Brasil. Eu queria só voltar aí, você falou essa tese da ingovernabilidade que acompanha a discussão, esse debate mal orientado sobre a Previdência. Você citou o Sarney falando disso. No dia seguinte, o Ulisses Guimarães deu uma resposta. Você podia lembrar esse momento aí? Foi um discurso. Quer dizer, ele falou: com a Previdência, desse jeito, o país é ingovernável. O Sarney, numa noite, na cadeia de rádio e televisão, eu até estava assistindo, diz que com a cidadania social, previdência urbana, previdência rural, etc., o país seria ingovernável. No dia seguinte, o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Constituinte, subiu na tribuna e disse o seguinte, um discurso memorável, ele disse: ingovernável é a fome, ingovernável é a doença inassistida, e por aí vai, tá certo? E foi naquele dia que ele cunhou a expressão: esta será a Constituição cidadã. Tá certo? E o Ulisses Guimarães estava certo. Tá certo? Você consegue a desigualdade a mortalidade infantil no Brasil, de 1988 até 2015, tá certo? Ela cai de algo em torno de 60%, 60 por mil nascidos vivos, para 15%. Agora voltou a subir. Voltou a subir, tá certo? Voltou a subir depois do golpe. Voltou a subir. Você pega os dados da CEPAL, o que eles dizem? Tá certo?
Desculpa, que mostra uma relação direta entre os gastos sociais e a mortalidade infantil. E as taxas... A mortalidade infantil, mas tem estudos de IPEA que mostram o seguinte: hoje no Brasil, cerca de 7% dos idosos estão abaixo da linha da pobreza. E que, se não fosse a Previdência, o INSS, tá certo? Você teria 65% dos idosos abaixo da linha da pobreza. Tem estudos da CEPAL, de 2015, que mostram o seguinte: o índice de Gini no Brasil ele cai 16 pontos percentuais, tá certo? Por conta das transferências de renda, tá certo? Da educação e da Seguridade Social, a transferência de renda da saúde, da Previdência Urbana, Previdência Rural, o Bolsa Família, tá certo? 16 pontos percentuais. Você tem um sistema tributário no Brasil que é um dos mais regressivos do mundo. O estudo do Piquet recente mostra que o Brasil é o país mais desigual do mundo. O sistema tributário concentra a renda. E o gasto social faz o índice Gini cair 16 pontos. Quem está dizendo isso não sou eu, é a CEPAL. Tá certo? E o que eles querem destruir? Tá certo? Eles querem fazer uma reforma tributária que não enfrente a questão da progressividade, só simplifica, tá certo? E com essa pretensa reforma da Previdência, o que está em jogo, na verdade, é destruir a Seguridade Social. A Seguridade Social é composta pela Previdência, o INSS urbano, o INSS rural, pelo SUS, tá certo? Pelo benefício de prestação continuada, que é um benefício para as pessoas portadoras de deficiência ou que tenham renda per capita de até 1/4 do salário mínimo e que não conseguiram contribuir durante 15 anos para a Previdência, tá certo? Você dá um benefício de um salário mínimo, tá certo? E também o seguro-desemprego faz parte da Seguridade Social. O que está em jogo agora? Destruir a Seguridade Social, tá certo? Você está destruindo a Seguridade Social, que é uma conquista de mais de 2 décadas de luta da sociedade, nos anos 70 e 80, a luta da sociedade pela redemocratização do país, em que pessoas foram mortas, pessoas foram exiladas, pessoas foram torturadas, tá certo? Você quer fazer isso por legislação ordinária, complementar, tá certo? E o projeto do Guedes, ele é inteligente. É inteligente, porque tem uma armadilha. Ardiloso. É ardiloso. Por que ele faz? Ele desconstitucionaliza tudo, tá certo? Todas as regras. E tenta constitucionalizar a capitalização individual. Coloca na Constituição o regime de capitalização e tira da Constituição todo o resto. E todo o resto vai ser definido por leis complementares. Leis complementares não precisam de 308 votos, bastam 257. Com 257, você não precisa liberar 5,6 bilhões, tá certo? Se liberar 1 bilhão, passa, tá certo? Porque é um número menor de votos, tá certo? E essa desconstitucionalização vai ser feita assim, tá certo? Por dezenas de legislações complementares, tá claro? Numa legislação complementar, você pode dizer o seguinte: essa questão do reajuste disso daqui vai ser decidido por ato do Ministério da Fazenda. E acabou, tá claro? Então, o objetivo velado dessa reforma é destruir a Seguridade Social. Não é só a Previdência, a saúde, seguro-desemprego e assistência social. Tá certo? Esse é o objetivo. Isso está sendo feito através de legislação complementar que não exige um quórum de 308 votos. Tá certo? Quer dizer, a própria Constituição diz que sempre que você vai fazer alterações substanciais, você deveria recorrer a referendos populares, tá certo? No início dos anos 90, tentaram fazer o parlamentarismo no Brasil e fizeram um referendo popular e a população disse não, tá certo? Que você não pode fazer uma transformação da forma que eles querem fazer, com essas notícias enganosas, com essas mentiras todas aqui, tá certo? Com base em leis complementares. Tá certo? Isso é mais uma amostra que o problema do Brasil é o déficit de democracia. Isso pode ser contestado no Supremo? Essa via judicial é um caminho para a contestação dessa reforma? Olha, eu acreditei nisso durante muitos anos, sabe? Porque se você for olhar na história, o problema do déficit da Previdência ele começou a aparecer em 1989,
Porque o governo criou 2 contribuições para financiar a Seguridade Social. Uma dessas contribuições chama-se, preste atenção, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, chama COFINS. Foi criado em 1988. Sabe o que aconteceu em 1988? O governo federal passou a mão nessa contribuição para financiar outras coisas. Então, eu, na minha ingenuidade, em 1989, 90, eu dizia, gente, será que não é o caso de contestar isso? Tá certo? Tem uma entrevista do ministro na época, era o do Pará, como é que ele chama? Barbalho, Jader Barbalho, para a revista Veja, tá certo? O jornalista pergunta, em 1989, mas ministro, pegar dinheiro da Seguridade Social para aplicar em outros setores não é inconstitucional? Ele diz, é inconstitucional, mas o que eu vou fazer? Vai convencer o ministro da Fazenda, tá certo? Então, a inconstitucionalidade, eu uma vez escrevi um artigo dizendo assim, aparentes inconstitucionalidades da Seguridade Social. Qual a visão dos juristas? Para ver se os juristas me ajudavam, que eu não entendo disso, tá claro? E nenhum jurista me, eles estão preocupados mais com a previdência deles, tá certo? Não estão preocupados com a previdência do povo, tá certo? Hoje eu vejo o ministro do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Vi hoje isso, tá certo? Dando conferência numa mega feira direcionada para o pessoal do mercado financeiro, tá certo? Todo mundo capturado. E defendendo que a reforma da Previdência é fundamental para combater os privilégios, que a reforma tributária tem que rebaixar tributo porque as empresas não têm que produzir. Então, como que você vai... Eu acho que é inconstitucional, mas, infelizmente, eu acho que as instituições também não funcionam no Brasil. Fala nisso, deixa eu só voltar aí, você citou esse título aqui da Folha, o governo promete liberar 5,6 bilhões de reais em emendas e deputados pedem mais. O escracho aqui das negociatas que estão sendo feitas no Congresso para o governo, né, para o governo conseguir apoio à sua reforma. Isso é indicador aí desse crime contra o Brasil, contra a economia brasileira, mas também me parece que é indicador de que o governo não conseguiu sequer convencer a sua base, os seus apoiadores, de que essa reforma é efetivamente necessária ou é efetivamente benéfica para o país. Tanto não conseguiu convencer que tem que comprar. É isso? É isso. Eu acho estranho. As pesquisas não mostram que 60% da população é a favor da reforma? Tá certo? Bom, se está todo mundo favorável à reforma, por que eles têm que pagar? Dizem que o governo pagou cerca de 40 milhões de propaganda para os meios de comunicação. Por que eles contrataram o Ratinho, uma série de outras celebridades, para dizer que essa reforma vai combater os privilégios? Tá certo? Isso é uma mentira. Então é o seguinte, a questão toda é a seguinte: como o objetivo velado dessa reforma não é fazer o ajuste à Previdência, o objetivo velado é outro, o governo não pode discutir, não pode abrir um debate franco, leal, qualificado, porque se ele abrir, tá certo, esse objetivo velado vai ser desvendado, tá certo? Então só resta o que? A desinformação. Tá claro? Então, sequer a base do governo está convencida. Tá certo? Sequer a base. Tá certo? Então, eles vão fazer, eu acho que é uma tragédia humanitária que está sendo feita hoje no Brasil, hoje, amanhã, depois da manhã, se precisar, sábado, domingo. Tá certo? Nós estamos fazendo uma tragédia humanitária no Brasil. Tá certo? E isso está sendo feito, infelizmente, tá certo? Com um Congresso que não representa a sociedade, tá certo? E que está sendo apoiado, está aqui no jornal, por 5,6 bilhões de emendas constitucionais. Ontem, os jornais dizem que foi liberado 1 bilhão. Tem 60 páginas do Diário Oficial mostrando onde é que essas coisas estão. Então, tá certo? Com 5,6 bilhões, acho que vão ter 300 páginas. Tá certo? E isso para fazer o quê? Para fazer com que o aposentado do INSS, o pedreiro, não se aposenta. Eu tenho dito o seguinte:
A aposta do governo, ela cria regras que são tão duras, que são equivalentes ou superiores aos países desenvolvidos, que desconsideram a realidade do mercado de trabalho brasileiro, onde você tem quase 30 milhões de pessoas que não trabalham porque não aceitam o subemprego. 5 milhões de pessoas que estão desempregadas, estão desalentadas, não procuram mais emprego. 13 milhões de pessoas estão desempregadas. E quem está empregado, você tem cerca de 40 milhões de pessoas que estão na informalidade. Essa é a realidade do mercado de trabalho brasileiro. E o que o governo está fazendo? Está fazendo regras que são superiores ou equivalentes aos países desenvolvidos, tá certo? E que desconsidera essa realidade do mercado de trabalho. Eu estou dizendo o seguinte, a aposta do governo é que a pessoa morra antes de se aposentar. É assim que você vai fazer o ajuste fiscal. É uma aposta. Eu vou fazer ajuste fiscal porque eu acho que as pessoas vão morrer antes de se aposentar. Aí eles não vão usar esse benefício, não vai ter gasto. Ou, na melhor das hipóteses, eles vão viver, mas vão viver como o que se diz hoje em dia, os inaposentáveis. Tá certo? São pessoas que não vão ter condições de se aposentar. Tá claro? Essa aqui é a questão. Tá certo? Por quê? Porque você, por exemplo, você está aumentando a idade, o tempo de contribuição para você ter uma aposentadoria parcial de 15 para 20 anos. Parece pouco, não parece? Muito bem. Só que, hoje no Brasil, os dados mostram, um estudo da professora Denise Gentil foi feito recentemente, ela mostra o seguinte, que em média, em função da informalidade, em função da rotatividade, o trabalhador, em 12 meses, ele trabalha 5 e contribui 5. Tá certo? Bom, se em 12 meses ele trabalha 5 e contribui 5, para ele conseguir 20 anos de contribuição, ele vai precisar de 48 meses. 48 meses. Para quê? Para ter uma aposentadoria que corresponde a 60% da média do que ele contribuiu, que também não leva em conta as melhores contribuições, leva em conta todas as contribuições, inclusive as piores. Tá certo? Aposentadoria integral, para ter um salário top de R$ 5.800, precisa de 40 anos de contribuição. Pelo topo, pelo máximo. Não, a integral é R$ 5.800, só que você precisa de 40 anos de contribuição. Nessa média de 5 meses em 12, você vai precisar de 98 anos, tá certo? Então, eu estou te dizendo. Agora, sem contar o seguinte, sem contar coisas que não são mais nem excludentes, são cruéis, tá certo? O que está se fazendo com o portador de deficiência, o que está se fazendo com a aposentadoria por invalidez. O que está se fazendo? Está se fazendo o seguinte, a aposentadoria por invalidez, tá certo? Primeiro, você trata o aposentado por invalidez, são duas categorias. O inválido de primeira classe e o de segunda classe. O de primeira classe é quem fica inválido no trabalho. O de segunda classe é o que fica inválido fora do trabalho. Tá certo? O que fica inválido no trabalho tem 100% da média. Tá certo? Tem 100% da média. O que fica inválido fora do trabalho é 60% da média. Mas não basta isso. Ele tem que ser submetido a um exame biopsicossocial. Tá certo? Onde vai se avaliar qual o grau, a gravidade da sua invalidez. Tá certo? Se for leve, precisa de 35 anos de contribuição. Se for moderada, é 20 não sei quanto. Se for grave, é 20 anos. Tá certo? Quer dizer, eu não consigo achar nenhum privilegiado. A menos que você considere que essa pessoa que ganha o INSS urbano, a média, 60% do INSS ganha o salário mínimo, 80% ganha até 3 salários mínimos. INSS rural, 100% é o salário mínimo. Benefício de prestação continuada, 100% salário mínimo. Tem algum privilegiado aí? Eu não consigo achar, mas é em cima desse que vai cair a coisa. Tá claro? Então, veja bem, só para concluir, tá certo? É isso. A sequência de crueldade, a lista de crueldade é interminável.
tá certo? Eu só estou dando alguns exemplos. Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com a reforma da Previdência? Alguém vai ganhar? Você está mostrando que quem vai perder são os mais pobres, os que mais precisam. É uma questão cruel, enfim, um ataque humanitário ao país até. Quem é que ganha com isso? Ganham os donos da riqueza financeira nacional e internacional. E ganham de várias maneiras. Tá certo? Quando você tenta fazer a capitalização, o regime de capitalização individual, a previdência individual, tá certo? Que as críticas foram tão fortes que eles tiraram daqui. Mas vão apresentar um projeto à parte. Eles querem aprovar essa reforma e depois vão apresentar um projeto à parte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é o seguinte, você rompe com a Seguridade Social e cria o seguro social. Quer dizer, você deixa de tratar a previdência, a proteção na velhice, como no esquema da solidariedade, em que todos contribuem, empregado, empregador, o Estado, e transfere todos os riscos para o indivíduo. Então, o indivíduo vai fazer um contrato com um fundo de pensão privada, tá certo? Administrado pelo setor financeiro. E ele vai ter que contribuir durante 35 anos. Isso não funcionou em lugar nenhum? Isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. Tá certo? O Chile é o grande exemplo, mas não é o único. Tem um estudo da OIT que mostra isso, que acabou de sair, mostra que a OIT conclui. Com base no que nós analisamos, concluímos que a experiência da privatização é um fracasso. E nós vamos adotar esse sistema aqui. Agora, por que ganha? Ganha porque é quase uma apropriação indébita. Por quê? Porque você contribui. Você tem que contribuir durante 30 anos. Eu pergunto, como é que um menino que trabalha como entregador de pizza num dessas Uber da vida aí, você acha que esse menino vai conseguir contribuir durante 35 anos? Talvez ele contribua durante 15 anos. Tá certo? Quando chega lá na frente... eu quero me aposentar. Não, mas você só contribuiu durante 15 anos, você não contribuiu durante 35 anos. Aí o meu dinheiro, o seu dinheiro dançou. Você fez um contrato aqui. Isso é apropriação indébita. Num país como o nosso, que é o país mais desigual do mundo, com esse mercado de trabalho, é apropriação indébita. Porque as pessoas vão mesmo que poupem nesse sistema, provavelmente não vão conseguir ter o seu dinheiro de volta. Eu pergunto para você, a gente não precisa ser economista, não precisa ser estatístico, não precisa ser nada. Tá certo? É só uma questão de bom senso. Você acha que um menino que hoje está no Uber, tá certo, vai conseguir contribuir ininterruptamente durante 35 anos? Será que ele não vai quebrar uma perna? Será que ele não vai o carro dele não vai bater? Será que ele não vai ficar deprimido? Será que ele não vai ficar doente? Tá certo? É claro que não. Tá certo? Quem ganha? São os grandes. Mas eles estão fazendo coisas maiores. A capitalização para o regime geral saiu, mas a capitalização para estados e municípios continua, tá certo? Então eles vão fazer esse fundo nos estados e municípios. São mais de 20 estados, são mais de 5 mil municípios. Olha que mercado extraordinário, tá certo? Agora, como é que eles vão fazer isso? Quer dizer, isso vai ser feito. Hoje você tem isso para o governo federal, chama FUNPRESP. E o FUNPRESP é administrado por uma entidade pública fechada. E o que eles querem fazer? Uma entidade aberta, inclusive privada. Então estão abrindo o mercado. E você sabe uma outra coisa que eles estão fazendo em termos de privatização? Eles estão fazendo o seguinte: tem uns benefícios que chamam benefícios não programados. Tá certo? Uma invalidez, um acidente de trabalho, doença, tá certo? O que eles estão fazendo? Eles estão abrindo isso para o setor privado, definido por legislação complementar. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: você está trabalhando, se você quiser ter um seguro contra invalidez, o INSS vai deixar de cobrir. Você vai ter que pagar uma seguradora privada para fazer isso. E isso gasta mais ou menos 40% do gasto do INSS, é isso. Olha que mercado maravilhoso. Tá certo? Então é isso. Tá claro? Quer dizer, um país como o nosso, você está tirando a renda do pobre e para dar para o rico. Teve um episódio na votação do voto complementar do relator, que também foi outra
como é que se chama isso? Rolo compressor. Eles votaram na quarta-feira passada até 2 da manhã, na quinta-feira até 2 da manhã, tá certo? Sendo que na quarta-feira apresentaram o voto número 2 do relator. Na quinta-feira o relator apresentou o voto número 3 às 7 horas da noite. E eles votaram, ninguém conhecia o voto dele. E nesse dia, às 2 horas da manhã, o relator tinha feito uma coisa anterior dizendo o seguinte: o agronegócio, que desde 1997 é isento de contribuição para a Previdência Rural, né, o relator acabou com essa isenção. E às 2 horas da manhã, o que eles fizeram? Recolocaram a isenção. Tá certo? São 80 bilhões em 10 anos. Tá claro? Foram sonegados. O agronegócio é uma coisa extraordinária. O agronegócio, ele representa cerca de 25% do PIB, tá certo? Ele representa cerca de 50% das exportações, tá certo? E ele é isento de contribuir para a Previdência Rural, tá certo? O ITR, o Imposto Territorial Rural, tá certo? Sabe quanto ele representa no conjunto da arrecadação tributária da União? 0,1%. Tá certo? 0,02% do PIB. Tá certo? Então é isso. É isso. O problema do Brasil é déficit de democracia. Tá claro? As nossas elites, elas são tradicionalmente antidemocráticas e antissociais. Basta ver a história em 500 anos. Esse período que nós tivemos aí de 30 anos de democracia e cidadania social, inédito na história do Brasil, tá certo? É um ponto fora da curva da história do capitalismo brasileiro. Se é que você pode chamar de capitalismo, né? Porque capitalismo, por definição, precisa de consumidor. E nós estamos fazendo no Brasil um capitalismo sem consumidor. A reforma trabalhista acaba com o consumo. A reforma da Previdência acaba com o consumo. Dizem que com a reforma da Previdência o país vai crescer. É mentira. Eu vou retirar 1 trilhão de quem? 800 e tantos bilhões é do sujeito que ganha um salário mínimo. Esse sujeito, quando chega recebe a aposentadoria no dia 10, ele sai da Caixa Econômica e vai no açougue, vai na venda, vai na farmácia. Ele movimenta a economia. Tem estudos que saíram agora recentemente na Anfip que mostram que esses recursos, a somatória desses recursos que são gastos, que são transferidos para as pessoas, em 88% dos municípios brasileiros, ela é superior à arrecadação tributária dos municípios. Tá certo? Ou seja, é a sobrevivência dos municípios. É a sobrevivência dos municípios. Você vai comprometer a economia dos municípios. Em mais de 80% dos municípios brasileiros, esses recursos são superiores ao fundo de participação dos municípios que o governo federal transfere. Depois que você teve a Previdência Rural, o êxodo rural caiu no Brasil. E o êxodo do norte para o nordeste, das regiões pobres para as regiões ricas, caiu no Brasil. Você tem uma reforma fiscalista que vai fazer o quê? Vai fazer com que o êxodo rural aconteça de novo. Esse é um dos itens que é atacado pela reforma do governo. A Previdência Rural. A Previdência Rural, era tão absurda, a Previdência Rural, que eles queriam que homens e mulheres contribuíssem monetariamente durante 20 anos. A Previdência Rural, tá certo? Se não contribuir com a sua produção da agricultura familiar, tinha que contribuir com R$600 por ano, tá certo? As críticas foram tantas que eles tiraram para a mulher, mas mantiveram os 20 anos para o homem, tá certo? Então o homem tem que contribuir, tá certo? Não mais financeiramente, mas também... Mas numa cidade do interior, você tem o sujeito que tá na agricultura, da Previdência Rural, mas você tem o sujeito do INSS normal, tá certo? Urbano, tá certo? A Previdência Rural, tem estudos que mostram o seguinte, ela é complementar à agricultura familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar você tem que plantar, capinar, roçar, plantar, regar, depois colher, depois vender. É um período longo.
Nesse período a pessoa não tem renda. Então a aposentadoria rural, ela é um complemento. Quando você acaba disso, você vai acabar com a agricultura familiar. Tá certo? E essas pessoas que estão no campo vão para a cidade. Tá certo? Só um pouquinho aqui, uma pergunta aqui da Adriana Toledo, em cima dessa questão dos municípios, ela pergunta: e por que os prefeitos são favoráveis à reforma da Previdência? Também não sei se os prefeitos na sua totalidade são, ou na sua maioria. Eu não sei, se eles soubessem o que vai acontecer com as suas economias regionais, não sei se eles sabem, porque se eles soubessem, eles seriam contra. Tá certo? Se eles soubessem, eles seriam contra. Porque é isso que movimenta a economia desses municípios. Tá certo? E eles vão acabar com isso. Em 10, 15, 20 anos, eles vão acabar com isso. Você está descrevendo um país resultante dessa reforma, né, com a maioria da população desamparada, a migração interna aumentando, as pessoas êxodo rural. Quer dizer, nós estamos vendo um país absolutamente empobrecido, com uma concentração de renda cada vez maior, e o país inteiro, quer dizer, um projeto de país, que projeto é esse de país? Quer dizer, quem está fazendo essas propostas que resultam numa enorme concentração, farão um país de que tipo? Um país que vai voltar a ser o que sempre foi, uma colônia exportadora de produtos primários ou pouco manufaturados. Porque um país assim, ele não precisa que a população tenha renda. Ele precisa que o mundo compre os seus produtos. Ele depende do mercado externo, tá certo? Não do mercado interno. Tá certo? É isso que nós estamos fazendo. Não precisa desenvolver tecnologia, não precisa dar educação para o povo. Não precisa ter nada. Não precisa ter nada, porra. A economia... A gente tem que voltar às ideias da CEPAL dos anos 40, retornar ao Celso Furtado, tá certo? Uma economia reflexa, tá certo? Você não tem... A nação não tem autonomia, depende do que vem de fora, tá certo? É isso que nós estamos nos tornando. E aí é isso. Então você não precisa ter mercado interno. Por isso que você faz uma reforma trabalhista que... O que é a reforma trabalhista? Ela vai cria modalidades de emprego, tá certo? Que são de curta duração, que são por hora, tá certo? E, evidentemente, que vai haver no futuro, se a economia crescer, você vai ter uma migração da carteira assinada para esse tipo de modalidade. Tá certo? São coisas que têm uma insegurança profissional absurda, tá certo? E aí você vai ter o que segura, qual que é o grande colchão de amortecedor dessas barbaridades que são cometidas no mercado de trabalho? É a Seguridade Social. Eu sempre digo isso, quer dizer, se você somar INSS urbano, 20 milhões de benefícios, INSS rural, 10 milhões de benefícios, benefício de prestação continuada, 5 milhões de benefícios. Seguro-desemprego, 7 milhões de benefícios. Se você somar tudo isso, dá mais ou menos 40 milhões de benefícios. Se cada pessoa que recebe esse benefício tiver mais 2 membros na família, eu estou falando de 120 milhões de pessoas. São 120 milhões de pessoas que têm como renda, ao menos, a Previdência Social. Hoje, no Brasil, 82% dos idosos possui, ao menos como fonte de renda, a Previdência ou Assistência Social. No futuro, nós podemos ter uma situação em que 80% da população não tem essa proteção. E essa proteção faz uma diferença brutal. Certo? É só você perguntar. Quer dizer, esse benefício do idoso é o benefício que paga a conta de luz, que paga a conta de não sei o quê, tá certo? É na casa do idoso que os filhos desempregados vão morar. Tá mais certo? da metade deles são arrimo de família, não é? Acabam sendo, porque é a única pessoa na família que tem uma renda. Tá certo? E quando você acabar com isso, o que vai acontecer? Tá claro? Eu estou dizendo, eu estou nesse estado que eu estou, falando nesse tom que eu estou falando, que não é um tom adequado para um tipo de debate desse tipo. Tá certo? Porque eu estou dizendo, o Congresso, nesse minuto que nós estamos aqui conversando, está cometendo uma tragédia humanitária.
Nós estamos acabando com o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, um documento monumental de 1948, aliás, um documento liberal, tá certo? Que diz que toda pessoa tem direito à proteção na velhice. Nós estamos acabando com isso. É um documento liberal, não é socialista, tá certo? É social-democrata. O que é a social-democracia? Uma forma de humanizar o capitalismo. Sequer isso nós aceitamos. Nós não aceitamos sequer pontos elementares da social-democracia, que foi o que os nossos constituintes fizeram em 1988. Tá certo? Isso é inaceitável. Tá claro? Ele fica indignado mesmo. Ele fica muito furioso, porque realmente é dramático isso que você está relatando aqui para a gente. E tem coisas... Abono salarial. Abono salarial, o que é o abono salarial? Quem ganha até 2 salários mínimos tem direito a um 14º salário. O que eles estão fazendo? Estão baixando para R$ 1.300. Você vai estar eliminando mais de 20 milhões de trabalhadores que ganham entre 1 e 2 salários. Tá certo? E tem coisas mais graves ainda do que isso. Quer dizer, a redução dos benefícios continuados também, né? Hã? A redução para os que recebem benefícios por invalidez. A coisa de invalidez. A pensão por morte. A pensão por morte, ela vai corresponder a 50% do salário mínimo. Se a pessoa tiver mais um filho, é 10%, mais 2%. Para ter 100%, ela precisa ter 4 filhos. E conforme o filho deixa de ser dependente, retorna. A pessoa não pode acumular aposentadoria e pensão. Ela tem uma aposentadoria. Uma mulher tem uma aposentadoria. Tem um salário de R$3.000. O marido ganha 1.500 e a mulher ganha 1.500 de aposentadoria. E o marido trabalha. Tá certo? Tem 4 filhos, tá certo? Muito bem. Se o marido morre, ela tem direito à pensão hoje, tá certo? Só que ela não vai ter mais. Ela tem que escolher entre a aposentadoria dela ou a pensão do marido. Então, uma pessoa que tem R$3.000 de renda e tem 4 filhos, de um dia para o outro passa a ter uma renda de 1.500, tá certo? E coisas desse tipo. Tá claro? A gente tem falado, e você falou aqui também, que há muita desinformação. A sociedade está desinformada sobre o grau de maldades que embutido aí no projeto do governo. A gente podia resumir, sei lá, 5 problemas mais graves da reforma e como eles atingem o cidadão. A questão toda é a seguinte, a desinformação é intencional, tá certo? É intencional, é um projeto, tá claro? Eu pergunto para você, se você perguntar para mim, você é a favor ou contra a reforma? Eu vou perguntar para você, qual reforma? Porque eles passam a visão que o Brasil tem um sistema único de previdência, tá certo? Não é verdade, tá certo? Nós temos a previdência do servidor público federal civil. Temos a previdência do servidor público federal militar. Nós temos a previdência dos 20 e tantos estados. Nós temos a previdência dos não sei quantos municípios. Nós temos a previdência dos parlamentares. Nós temos a previdência do regime geral, que é o INSS urbano, o INSS rural e a parte do IPC. Eu pergunto para você, onde está o problema? Tá certo? Uma reforma precisa partir de um diagnóstico, tá certo? E o que eu constato? Eu constato que o que precisa ser reformado não está sendo reformado, tá certo? Onde precisa de reformar? Previdência dos estados precisa reformar. Sabe por que precisa reformar? Porque governador não faz reforma. Por que o governador não faz reforma? Porque o governador assumiu, 2 anos depois tem eleição para prefeito. 2 anos depois tem eleição para governador. Tá certo? O custo político da reforma é muito alto.
Então, são poucos estados no Brasil que fizeram reformas. Tá certo? Então, em geral, o governador não faz reforma. E aí que está o maior problema, está aí. E isso aí está fora da reforma. Os governadores estão pedindo, pelo amor de Deus, para que seja incluído, porque aí eles não vão ter o ônus de fazer. Tá certo? Os parlamentares não querem, porque os parlamentares vão perder voto. Onde você tem que fazer reforma é ali. Onde você tem que fazer reforma? Militares. Tá certo? Claro, tem a sua especificidade, etc., mas as regras dos militares são as mais generosas. Tá certo? O militar pode ser aposentado com 44 anos. O tempo que ele está estudando conta como tempo tá certo? Ele contribui com uma alíquota de 7,5%, ele não tem teto, ele tem integralidade. O rol de pessoas que podem ter pensão é enorme, são mais de 10 tipos, é o filho, a mulher do filho, não sei o quê, tá certo? Quer mexer, é aí, tá certo? Quer dizer, é falsa essa ideia de que a reforma ataca privilégios, que é uma coisa sempre repetida, né? Os privilégios estão... O problema maior está nos estados militares e parlamentares. Tá certo? Eles estão mexendo muito pouco nos parlamentares. Daqui para frente é o regime do INSS, está correto. Mas para trás, não. A transição dos parlamentares é muito curta. Tá certo? Onde eles estão fazendo a reforma? Estão fazendo a reforma no servidor público federal civil. Tá certo? O servidor público federal civil, ele já foi objeto de várias reformas. Teve uma emenda constitucional, se eu não me engano, a 42 de 2003, tá certo? Que acabou com a integralidade e com a paridade. E se não me engano, nessa época, os aposentados que ganham mais que o teto continuam contribuindo. Aí, em 2012, tem a emenda constitucional número 70, que diz o seguinte: quem entrar no serviço público, daqui para frente, tem direito ao teto do INSS, R$ 5.800. Tá certo? Se quiser ganhar mais, contribui. Aí você entra um fundo complementar. Mas o teto é R$ 5.000, R$ 5.800. O próprio Ministério da Fazenda mostra que os gastos do servidor público federal civil caem. Hoje representa cerca de 1,2% do PIB. Em 2060 vai ser 0,3% do PIB. Por que cai? Porque quem entra tem um teto. Tá certo? E você vai ter uma taxa de mortalidade de quem entrou antes. Tá certo? As pessoas vão morrer. Tá certo? Então a tendência, a questão financeira de longo prazo está resolvida e você faz reforma pensando no longo prazo. Tá certo? Você tem uma visão intencionalmente falsa que o servidor público é um marajá. Tá certo? Só que quase metade dos servidores públicos tem salário, federais, tem salário de até R$ 6.000. Cerca de menos de 20% tem salário superior a R$ 12.000. Tá certo? E esse marajá que ganha 35, 39, 40, 39, talvez represente 3, 4%. Tá certo? Se você quer combater esse marajá, você não precisa fazer reforma da Previdência. Basta que você cumpra o teto constitucional que diz que nenhum salário pode ser maior que o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O governo Temer queria fazer a reforma da Previdência com o mesmo blá 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 que combateu os privilégios, não é isso? O que ele fez no final do seu mandato? Aumentou o teto constitucional de R$ 33.000 para R$ 39.000. Então, um magistrado, tá certo, que entrou no serviço público, sei lá, em 1980, que pode se aposentar com integralidade, em vez de receber R$ 33.000, ele vai receber R$ 39.000. Aliás, o Carlos Gold aqui pergunta exatamente sobre a questão do judiciário. Não há injustiça também nessa área? A questão do judiciário é o seguinte, primeiro, o teto constitucional, se o país está quebrando, se o Brasil está quebrando por causa da Previdência,
Não se deveria aumentar o teto constitucional de 33 para 39. Sim. Tá certo? Em segundo lugar, quem ganha acima de 39 não pode, tem que cumprir o teto, ninguém pode ganhar mais que 39. Tá certo? E, no entanto, tem um monte de gente que ganha, não acontece nada, ganha de parte no judiciário. O judiciário tem um negócio que é uma coisa fantástica, tem um auxílio moradia. Esse auxílio moradia é de R$4.000. 90% do trabalhador brasileiro ganha até 3 salários mínimos. Então, esses magistrados ganham R$4.000, que é superior. O auxílio moradia é auxílio moradia superior ao que o 90% dos trabalhadores ganham. E esse auxílio moradia sequer é tributado, porque isso não entra como salário, entra como ajuda de custo. Tá certo? Então, veja, eu não consigo ver, eu não consigo achar um privilegiado que essa reforma está combatendo. Tá claro? Insisto, 93% da economia do Paulo Guedes é em cima do sujeito do INSS urbano, INSS rural, abono salarial, BPC, tá certo? Que tem uma média de salário de R$1.300. Se vocês me provaram que o sujeito ganha R$1.300 é privilegiado, eu estou de acordo com a reforma. Tá certo? Aliás, o governo, o documento do governo, a PEC 06, na parte final, tem uma frase que é fantástica, que é emblemática desse movimento. Eles dizem assim, eles querem combater, eles dizem assim, os ricos no Brasil se aposentam por tempo de contribuição, os pobres se aposentam por idade. E depois eles dizem, os ricos ganham R$2.300 e os pobres ganham R$1.300. Para o governo, rico é quem ganha R$2.300. Tá certo? O governo não se preocupa com o fato de que quem ganha hoje no Brasil R$360 mil por mês tem 75% da sua renda isenta de tributação. O governo não se preocupa com o fato de que só o governo federal transfere todo ano para o setor privado cerca de 300 bilhões de incentivos fiscais. Só o governo federal, sem cortar os governos estaduais, governos municipais, 300 bilhões. Em 3 anos está aí a economia do Paulo Guedes. Não, 300 bilhões, em 10 anos são 3 trilhões. São 3 vezes só essa medida. O governo não combate a sonegação, que é estimada no Brasil em 500 bilhões. Não combate. Pelo contrário, ele premia a sonegação. Como assim? Ele premia, porque quem paga imposto no Brasil é idiota, ou é descontado na folha. Tá certo? Quem tem um emprego formal é descontado na folha. Agora, qualquer empresa pode contratar um escritório de advocacia, tá certo? Que faz um planejamento tributário para não pagar imposto. E uma das estratégias, sabe qual que é? É não pagar imposto. Porque sonegação no Brasil não é crime. Desde 1993, sonegação deixou de ser crime no Brasil. Se você sonegar, não acontece nada. Até que um fiscal da Receita vai lá e fala, olha, você está devendo. E depois aí, anistia. Não, mas é isso. Aí o fiscal chegou lá e falou, você está devendo. Se você não pagar, você vai em cana. Mas nós podemos te dar um refinanciamento. Tá certo? Então, o que se faz? Dá um refinanciamento. Você está devendo tanto, eu tiro as multas, tiro os juros e refinancio o que sobrar em 240 meses. O que a empresa faz? Ela paga mais 2 anos e deixa de pagar. Em 17 anos foram dados 37 refinanciamentos. Tem refinanciamento para tudo que você quer. Refis. Refis. Tem refis para tudo, até para clube de futebol. Tá certo? Então, 500 bilhões por ano. Em 10 anos, são 5 trilhões. Tá certo? Reforma tributária. Tá certo? Nós fizemos um estudo que mostra que é possível você aumentar a tributação. Tecnicamente é possível você aumentar a tributação sobre renda, sobre patrimônio, sobre dividendos, etc., em 350 bilhões de reais por ano. Tecnicamente é possível. Em 10 anos são 3 trilhões e 500 bilhões. Tá certo? Então,
Quer dizer, a gente tem que... A gente fica completamente estarrecido para ser educado quando as pessoas dizem que não tem alternativa para o país. Tá certo? Sem falar nos juros. Tá certo? Nós gastamos cerca de 5 bilhões por ano, 5% do PIB de juros. Em 2015, nós gastamos com juros 504 bilhões e com o INSS 490 bilhões. Você entregou para os bancos, entregou para o mercado financeiro mais do que foi gasto na... Não, eu estou dizendo... foi investido, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, olha, esse gasto de 490 bilhões que beneficia 30 milhões de pessoas diretamente e 90 milhões indiretamente é muito alto. Tá certo? Já o gasto, que é um pouquinho maior que esse, que beneficia algumas centenas de rentistas, tudo bem. Aliás, eu preciso cortar esse para os rentistas ficarem tranquilos que vai ter dinheiro para eles. Tá certo? Que é uma coisa inacreditável, porque o Brasil... Atenção, isso que você falou é sarcasmo. Tá certo, a gente... É isso, quer dizer, eu sou economista, não acompanho atentamente a macroeconomia, mas eu não consigo ver nenhuma razão para o juro no Brasil ser o que é. Tá certo? Você pega a Grécia, que literalmente quebrou, tá certo? Por conta da austeridade que estão fazendo aqui. Tá certo? A dívida bruta dela em relação ao PIB é quase 200%. A do Brasil é 70%. Só que ela paga menos da metade dos juros do Brasil. Então não tem explicação. Tá certo? Não tem explicação. Né? Sem falar no crescimento da economia. A melhor forma para você enfrentar a questão da Previdência é a economia crescer. Quer dizer, quando você tem uma austeridade econômica, uma política macroeconômica burra, é burra, mas é capciosa. Sim. Tá certo? Você gera recessão, faz medidas pró-cíclicas. Você tem uma desaceleração, se aprofunda a desaceleração. Quando você faz isso, a economia cai 3,5% o PIB em 2015, 3,5% em 2016. Tá certo? Você quer que a Previdência não quebre? Tá certo? Porque o desemprego que saiu de 4,5% para 13%. Tá certo? Da onde vem a grande parte, da maior parte da receita da Previdência? Vem do emprego, vem da massa salarial. Tá certo? Se você gera desemprego, reduz a massa salarial, você cai a arrecadação. Aliás, a reforma trabalhista também provocou, do governo Temer, do governo do golpista do Temer, também provocou isso, provocou queda da arrecadação da Previdência. Né? Vários colegas escreveram isso, o Pedro Rossi e outros do CESIT, eu mesmo também escrevi, na época, dizendo o seguinte: a reforma trabalhista quebra a Previdência. Por que quebra a Previdência? Porque eu crio formas, modalidades de contratação, tá certo? Que tem menor custo para o empregador. Você não precisa pagar 13º, não precisa pagar uma férias, uma série de coisas, tá certo? E que são de curta duração, né? Ou que são por horas, tá certo? Bom, quando eu crio isso, qual que é a tendência? A tendência é que você só tenha demanda por emprego nessas modalidades. Então as pessoas saem da CLT, da carteira assinada, e vêm para cá. Só que lá na CLT, o empregador paga para a Previdência e o empregado também contribui. Quando eu saio de lá e venho para cá, que nenhum dos dois contribui, quebra a Previdência. Tá certo? Na verdade, o que eles estão querendo fazer é o seguinte: eles fizeram uma reforma trabalhista que quebra a Previdência. Agora eles têm que fazer uma reforma na Previdência que rebaixe os gastos e caiba na reforma trabalhista que eles fizeram. E depois, só depois, eles vão fazer a outra reforma, que é a tributária. Para quê? Para reduzir a carga tributária. Tá certo? São as reformas trigêmeas. O que está em curso no país é a implantação de um projeto ultraliberal na economia e no campo social. A ideia é que você tenha um Estado mínimo. Ultraliberal significa, bem claramente, tirar dos pobres, tirar o mínimo que os pobres têm e dar para os ricos. É uma coisa, um Robin Hood ao contrário, totalmente. Né? Porque a política, a proteção social para o liberal, explicando assim muito rapidamente, é o seguinte: os liberais dizem o seguinte:
você só tem que dar, o Estado só tem que dar educação, fundamental, porque você vai dar igualdade de oportunidades, o que é uma mentira. Tá certo? Aí os indivíduos que são esforçados pelo seu mérito, eles vão fazer ensino superior, MBA, não sei o quê, e eles conseguem comprar tudo no mercado. Compra plano de saúde, compra previdência, é isso. Para os que não são esforçados, não têm méritos, eu tenho que dar uma transferência de renda, né? Tipo Bolsa Família. Tá certo? A diferença é que eles pregam que só transferência de renda resolve. Tá certo? E o que é essa transferência de renda? É para quem ganha $1 por dia. Quem ganha mais que $1 por dia é rico. Esse rico pode ir para o mercado. Então o que eles querem é o seguinte: eles não querem, o que o liberal pensa? Eles não querem que o Ministério da Saúde gaste com os postos de saúde, não sei o quê, não sei o quê. Eles querem que esse gasto, em vez de ir para o posto de saúde, vai para subsidiar um plano privado de saúde. É o bancanhamento do fundo público pelo privado. Pelo privado, essa que é a ideia. Tá certo? A mesma coisa para a educação. Eles não querem que vá para o Ministério, eles querem que tenha escolas privadas, tá certo? Que sejam pagas por aluno, como muitos estados estão fazendo. Tá certo? Ou eles querem, por exemplo, você tem essa que é a ideia. E na Previdência a mesma coisa. Tá certo? O projeto do Paulo Guedes, né, que é fazer a capitalização, né, capitalização. Olha só, a capitalização que ele estava propondo, que vai voltar, tá certo? O que ele faz? Ele faz assim, ele faz uma segunda reforma trabalhista, dentro da que já foi feita. Ele cria a carteira verde e amarela. O que é a carteira verde e amarela? É uma nova modalidade de contratação, que praticamente não tem nenhum direito social nem sindical, e o empregador não contribui para a Previdência. E a pessoa que opta pela carteira verde e amarela tem a capitalização individual. E só ele contribui para a capitalização individual. Tá certo? Bom, eu te pergunto, se isso for implantado, você acha que vai ter oferta de emprego pela CLT? Não, vai ser só pela carteira verde e amarela. Por quê? Porque o empregador não contribui para a Previdência. Tá certo? Bom, quando você faz isso, o que você vai fazer? Você vai criar esses fundos privados. Tá claro? Então você está tirando dinheiro da Previdência, tá certo? E transferindo esses recursos para esses fundos privados. Assim como você está fazendo também, como eu mencionei aqui, no caso da Previdência Complementar de estados e municípios. Assim como você quer fazer para seguradoras, tá certo? Para ter um plano de prevenção de acidente de trabalho privado, assistência médica privada, tá certo? Então a coisa liberal é essa, o Estado mínimo é isso. O Estado só educação fundamental, o resto é tudo setor privado. E você tem que transferir esses fundos que hoje são administrados publicamente, tá certo? Para a gestão privada, dessas várias maneiras que a gente está falando. Isso não é só para esses setores, o saneamento, é todo privatizado hoje em dia, praticamente todo privatizado, com exceção de 2 ou 3 concessionárias estaduais que estão na Bolsa de Valores, tá certo? Que também é uma sociedade, enfim, tá certo? Transporte público, ou é privatizado ou é concessão. Tá certo? O Brasil tem, nos anos 90, nós privatizamos o metrô do Rio de Janeiro e a ferrovia do Rio de Janeiro. Olha no mundo onde tem metrô privatizado. Praticamente não existe. É só no Rio de Janeiro. Se não é privatizado, o que você faz? Concessão. 30 anos. O Estado constrói, tá certo? O setor privado coloca alguma coisa lá, trem, e explora durante 30 anos. E você garante uma tarifa que seja rentável. Sendo que no mundo todo o transporte de alta capacidade não é rentável, tá certo? São subsidiados, tá claro? Então é isso que está acontecendo no Brasil. É um projeto ultraliberal na economia, no Estado, na forma de gestão do Estado, tá certo? E no social. No social a ideia é essa, se destrói as políticas universais que são geridas pelo Estado, né? E transfere esses recursos para a gestão privada. É esse processo que a gente está assistindo no Brasil. E nada disso foi alvo de debate na campanha eleitoral, né? Um presidente, um presidente foi eleito um presidente neofascista, de extrema direita,
Mas nada disso foi exposto, né? As pessoas que votaram... As pessoas que votaram nele não votaram numa reforma como essa, por exemplo. Eu sempre digo o seguinte, o Brasil em 500 anos de história teve 50 de democracia, tá certo? Então, esse último ciclo, que começa lá em meados dos anos 70, tá certo? As pessoas chegaram em 2014, passaram a brincar com a democracia, tá certo? Então é isso. Abriram a caixa, tá certo? Então é isso, quer dizer, o que nós tivemos nessa eleição? Nessa eleição se discutiu o quê? Discutiu kit gay, coisas desse tipo. Ninguém discutiu o futuro do país, tá certo? Ninguém discutiu nada disso. Olha o programa do Bolsonaro, vê se essas coisas estão escritas lá, não estão, claro. Bom, mesmo que isso, ele nunca apresentou ao longo da campanha. Não, mas eu analisei o programa do Bolsonaro. Tá certo? São ideias muito gerais, muito vagas, nada disso está dito lá. Aliás, diga-se de passagem que essa é uma coisa também inacreditável, né? Porque você tem o projeto Guedes e o projeto Maia, o Rodrigo Maia. Tá certo? O Rodrigo Maia tomou para si, é o primeiro-ministro, tá certo? Se for, o governo Bolsonaro dificilmente faria essa reforma. Se não fosse o Rodrigo Maia assumiu o comando. Tá certo? A troco desses bilhões aí, talvez? A troco de ele. O Rodrigo Maia sempre defendeu a agenda do mercado, ele já disse isso publicamente. Tem que fazer o mercado quer, nós vamos fazer as reformas que o mercado quer. Ele sempre falou isso. Independente de qualquer coisa, tá certo? E ele que assumiu. Depois dessa vai ter a reforma tributária, depois vai ser outra. Ele vai fazer todas as reformas do mercado, talvez pensando em 2022, pensando em alguma coisa política. Tá claro? Mas a questão é a seguinte, quem está levando essa reforma adiante não é o governo Bolsonaro. No parlamento, quem defende minimamente os interesses do povo, os interesses do Brasil, deve ter que atitude em relação a essa reforma? Olha, é muito difícil a situação dos nossos parlamentares. Eu tenho acompanhado, tem alguns parlamentares que eu até... fico assim, como é que eu te digo? Tem uma garra muito grande, muito forte, dos diversos partidos que são contra, tá certo? Ontem eu estava assistindo a deputada Jandira Fegali, a deputada Erundina, 84 anos, ela ficou até as 2 horas da manhã, tá certo? Firme. Tem vários parlamentares do PT, do PCdoB, do PSOL, o Molon tem sido fantástico, vários deputados, eu não citaria nomes. Vem muito a Jandira. A Jandira ontem fez um discurso emocionante, né? Ela disse ontem o seguinte: escuta, senhores deputados, tá certo? Os senhores provavelmente os senhores não olham os olhos dos seus empregados, vocês não olham os olhos das babás que cuidam dos seus filhos, tá certo? Vocês não olham os serviçais que estão à sua volta, tá certo? Porque se os senhores olhassem, tá certo? Como é que os senhores ficariam no dia seguinte em olhar no olho deles e mostrar que os senhores estão acabando com a aposentadoria da empregada doméstica, acabando com a aposentadoria da babá, acabando com a aposentadoria, acabando com a pensão, tá certo? E é verdade. Ela diz o seguinte: esse Congresso aqui está sapateando em cima do caixão, do túmulo das classes pobres do Brasil. E é verdade. E sapateio rindo, comemorando, tá certo? É um espetáculo ultrajante. Infelizmente, por dever de ofício, eu tenho que assistir. Eu assisto todas as noites, tá certo? É uma coisa, é muito triste, tá certo? Agora, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho o seguinte, eu escrevi esse livro, chama Debate Desonesto, esperava interferir agora, mas não dá. Não deu, estão fazendo isso a toque de caixa, mas há ainda um tempo de luta, um tempo de resistência, porque isso em agosto vai para o Senado, tá certo? E daí eu acho o seguinte, a sociedade, o movimento sindical, tem que reagir. Tá certo? São 80 senadores.
Esses senadores têm que ser chamados, convidados nas suas bases regionais para audiências públicas, para debater, tá certo? Infelizmente, quer dizer, numa democracia você debate ideia no parlamento, mas esse parlamento não debate ideia. Aqui, não é isso? Está aqui, 5 bilhões, não é isso? Não é para debater ideia, tá certo? Então você tem que fazer audiência pública para o senador. Tem que ter outros tipos de pressão. O cara toda segunda-feira ele viaja para Brasília. Tem que ter pressão no aeroporto, tem que ter pressão, tá certo? É o único jeito. Ou a sociedade se levanta, tá certo? São 82 senadores, 84 senadores. É mais fácil do que você chamar para o debate, discutir, debater, mostrar seu ponto de vista. São 84. A sociedade precisa fazer isso, porque senão essa tragédia humanitária vai ser consumada. A gente ainda tem um fio de esperança. Você falou dessas manifestações. Ontem mesmo, foi a partida dos parlamentares em direção a Brasília. No aeroporto de Congonhas, houve uma manifestação chamando os parlamentares a votar não a esse projeto, e as centrais sindicais, todas as centrais sindicais, num trabalho unitário, estão convocando atos. Hoje em São Paulo, às 17 horas, na Avenida Paulista, em frente ao MASP, tem ato de protesto contra essa reforma convocado por todas as centrais sindicais, independentemente das suas orientações políticas mais gerais. Não, eu estou chamando a atenção que é uma situação muito grave, realmente, vai aumentar a destituição em massa, né, e afeta o trabalhador, afeta a mulher, afeta especialmente a mulher negra, tá certo? Afeta todo mundo, quer dizer, então enfim, todos os movimentos organizados da sociedade, tá certo? Precisa botar isso na cabeça, tá certo? Eu estou falando dos senadores, porque cada estado tem 2 senadores, tá certo? Então você democraticamente, você pede audiências públicas, você tenta provocar um debate para deixar claro que, mas isso não é só o sindicato, tá certo? Também os professores, enfim, as mulheres, enfim, todos os grupos, porque isso afeta a vida de todo mundo, tá certo? Então você pode no Senado, são 2, solicitar audiências públicas, fazer debate para mostrar para esses representantes da sociedade a contrariedade, né? Porque muitos deles talvez nem tenham lido, tá certo? Nem sabem o que se passa, tá certo? Você tem que entender, tá certo? Que se está, na verdade, como diz a Jandira Ferrari, sapateando no túmulo das camadas de mais alta renda e rindo. Eles estão rindo, eles estão se divertindo. O senhor falou que a mulher negra é a mais prejudicada por essa reforma. Podia falar um pouco mais? Ela é a mais prejudicada porque ela é a mais estigmatizada no mercado de trabalho em geral, tá certo? O desemprego da mulher negra é 3 vezes maior que o desemprego do homem branco, tá certo? Se você comparar negro com branco, os brancos os negros têm uma situação muito pior. Mas se você colocar a mulher negra, é muito pior. O desemprego é 3 vezes maior do que um homem branco. Tá certo? Então ela recebe menores salários, fica mais tempo desempregado, o desemprego é maior, tá certo? Fica mais tempo desempregado, tem mais dificuldade de aumento. Bom, se tem todas essas dificuldades do mercado de trabalho, e para você se aposentar você tem que ter 15 anos de contribuição, a mulher ele está mantendo esses 15 anos de contribuição para a mulher. Tá certo? Mas mesmo assim... Na prática acaba sendo quase mais de 30, né? Na prática, se em geral se trabalha 5 meses em 12, a mulher trabalha menos que 5 meses e a mulher negra trabalha menos que 5 meses. Tá certo? Então, se em geral, a média geral é 5, para a mulher a média é menor, e para a mulher negra é muito menor. Tá certo? Então, para ela fazer os 15, ela vai ter que trabalhar muito mais do que um homem branco. Tá certo? Então, penaliza realmente a mulher negra, é mais prejudicada, não tem a menor dúvida. Você estava falando da reação das entidades, sindicatos, associações, movimentos mais variados, que é urgente isso.
esse debate também aconteceu com as entidades sindicais sendo enfraquecidas, porque justamente a reforma do Temer foi no sentido de sufocar as reações a esse desmonte absurdo que você está injusto e concentrador de renda. Teve esse aspecto também, né? Não, tem esse aspecto, não estou deixando de levar em conta isso de maneira nenhuma, quer dizer, tem uma frase célebre da Margaret Thatcher, né? Final dos anos 70, diz assim, é preciso quebrar a espinha dorsal dos sindicatos. Ela falou isso lá atrás, tá certo? E é o que estão fazendo, tá certo? Quer dizer, a reforma trabalhista quebra a espinha central dos sindicatos. Né? Toda a ideia, porque ela não é só uma reforma trabalhista, é uma reforma sindical, tá certo? A ideia do negociado sobre o legislado, e coisas por aí vai, representação social, a justiça do trabalho, o retrocesso na justiça do trabalho. Falta de corte de financiamento das entidades, né? Bom, muito bem lembrado, tá certo? De um dia para o outro você corta o financiamento, tá certo? E não bastasse isso, em janeiro ou fevereiro, no mesmo, uma semana antes de colocar o projeto da reforma tributária no Congresso, eles editam a medida provisória que não podiam descontar em folha. O que é isso? Tá certo? O que é isso? Então, é claro, eu sei das dificuldades, a dificuldade do movimento sindical, tem muita gente lutando, muita gente tentando, mas eu só estou querendo dizer o seguinte, que agora eu acho que isso vai para o Senado, tá certo? E você propor o debate, o diálogo, enfim, com 82 senadores é muito mais fácil do que com 500 e tantos deputados, tá certo? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode perder. Chamar para o debate público. A luta contra essa reforma é uma luta pela sobrevivência física dos aposentados, dos inválidos, enfim, do povo brasileiro. É claro, porque é isso, pelo que a gente falou hoje, quer dizer, você já tem um fenômeno hoje, você tem cerca de 15% dos idosos já não consegue se aposentar, certo? Uma pessoa que tem, sei lá, um homem que tem 62 anos, estou falando de um pedreiro, não estou falando de um servidor público, tá certo? Você tem 62 anos e tem 13 anos de contribuição. Ele não vai se aposentar, porque ele vai precisar ter 20, tá certo? Para ter 20 nesse ritmo que ele está falando, você precisa o quê? 18 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, tá certo? Ele não vai se aposentar. E como é que faz? Como é que ele vai viver? Tá certo? Então é isso. Então você vai ter uma grande parte das pessoas que não vai conseguir aposentar. Não vai ter renda na velhice, não vai ter proteção na velhice. Tá certo? Esse é o cálculo que está sendo feito em tudo. Esse é o cálculo, eu estou dizendo. E amijar essas pessoas do país. Você cria dificuldades e você vai fazer ajuste fiscal assim. Uma grande parte vai morrer antes de se aposentar e outra parte continua vagando por aí, que nem zumbi, tá certo? Sem renda, na rua. Eu sempre digo isso. Hoje no Brasil, com a Constituição de 88, dificilmente você vê velho pedindo esmola. Eu vejo muitos jovens pedindo esmola, adolescentes, mães com 25 anos, mas é difícil você ver um velho. Não quero dizer que não exista, mas é difícil. Tá certo? O que nós vamos ter daqui a 10, 15, 20 anos? Tá claro? Jovens, adultos, mães. Não vai ter esse é o projeto de país que esses caras estão pensando para o país, para o Brasil. Tá certo? Eu sempre digo nessas discussões, né, que vocês, inclusive, têm levado bastante a sério, e no Brasil Nação, junto com o professor Bresser Pereira e outros, né, outros especialistas, enfim, Sérgio Amorim. Nós temos que pensar um projeto de país, não é isso, Leonardo? E eu sempre digo o seguinte, se me perguntarem qual a principal questão a ser enfrentada num projeto de país,
Eu não tenho dúvida de dizer, a principal questão chama-se desigualdade. Tá certo? Porque a desigualdade no Brasil ela não é só a desigualdade da renda. Na desigualdade da renda, nós somos campeões mundiais de desigualdade da renda, pelos estudos do Piketty. Nós somos o país mais desigual do mundo. A gente perdia para a África do Sul, que teve décadas de apartheid. Mas nós tivemos séculos de escravidão. Claro que a gente tem que estar à frente da África do Sul. Tá certo? Mas não é só a desigualdade da renda. É a desigualdade do acesso à justiça. A desigualdade é o acesso à segurança. No meu bairro, se eu morasse no Rio de Janeiro, no bairro onde eu moraria no Rio de Janeiro, tá certo? O governador não vai subir num helicóptero e dar tiro lá de cima no meu bairro. Mas tem outros bairros que ele dá. Você tem desigualdade na segurança. Você tem desigualdade as desigualdades que a gente conhece, no acesso à saúde, à educação, ao saneamento, porque hoje no Brasil, metade da população urbana mora em casa sem coleta de esgoto. Tá certo? Só para dar um exemplo, você pega os dados de violência, tá certo? Assassinatos. De cada 10 assassinatos, 7 são negros. Você tem desigualdades do século XIX que não foram resolvidas. Você tem desigualdade de gênero. Tá certo? Então, a questão do Brasil, se você me pensar o projeto de desenvolvimento, qual a questão central? Desigualdade. Eu tenho que enfrentar isso. Eu só resolvo o problema da desigualdade se eu tiver democracia, se eu tiver uma economia que convirja para esse objetivo. E por aí vai. Tá certo? E o que é esse projeto que eles estão fazendo? Você está acabando com o único núcleo que reduz, que restou da Constituição de 88, tá certo? Que é o principal mecanismo de redução da pobreza e combate à desigualdade no Brasil. Eles estão fazendo isso. Então, é simples. Nós já estamos vendo aí os dados, que a pobreza está subindo, a concentração da renda está subindo, a mortalidade infantil está subindo, o trabalho infantil está subindo, doenças que sempre foram evitadas por vacinas estão subindo. Tá certo? Esse é o projeto de país que a gente quer. Agora, o que eles fizeram? Quer dizer, o que a gente tem que pensar é que a reforma da Previdência é mais uma peça desse processo de implantar o projeto ultraliberal no Brasil. É mais uma peça. Nós já falamos aqui da reforma trabalhista. Você retrocedeu os direitos trabalhistas para o começo do século XX, tá certo? Mas tem o teto do gasto. Uhum. É teto do gasto não financeiro. Tá certo? Você não pode gastar... Para pagar juros não tem teto. Você não pode gastar durante 20 anos, mais que a inflação, para os gastos não financeiros. Você tem a DRU, né, chama Desvinculação das Receitas da União. Tá certo? Isso chamava-se, quando foi feito em 1994, tá certo? Fundo Social de Emergência. Olha a criatividade do Fernando Henrique Cardoso. Fundo Social de Emergência. Não é fundo, não é social e existe até hoje. E por que não é social? Porque captura 20% das receitas que a Constituição vinculou para a Previdência, para a Seguridade. Capturou 20%. O que eles fizeram agora? A Previdência não está quebrada? Eles aumentaram a DRU de 20% para 30%. A DRU tirava 60 bilhões da Seguridade, agora você tem déficit primário, mas agora tira 30%, se a economia crescer, tira 30%. Tá certo? É o desmonte total, é mais uma peça. Tá certo? Destruição. Né? É destruição. Então é isso, você tá destruindo todos os mecanismos, tá certo? Que foram montados, especialmente a partir da Constituição de 88, né, para tentar minorar, tá certo? Esse aspecto vergonhoso da sociedade brasileira, que é a desigualdade. E esses instrumentos contribuíram com todas as dificuldades, porque eles foram implantados também na contramão, tá certo? E eles conseguiram reduzir. E o que está fazendo hoje? Está destruindo isso. Tá claro? Então é para ficar indignado. É para ficar indignado. Bom. Então, esses aí são alguns dos temas, né,
impactantes, impressionantes que não estão sendo discutidos na reforma e que são apontados, debatidos no livro aqui do professor Eduardo Fagnani, Previdência, o debate desonesto. O livro já vai ser lançado, eu acho que a versão é para a editora Contracorrente. A editora fez uma versão pré-venda só. Acho que a semana que vem sai a versão digital e eu quero lançar isso primeira semana de agosto. Para distribuir para todos os parlamentares, para todos os senadores, tá certo? Para ver se a gente ainda consegue interferir nesse debate. Enquanto isso, você pode pegar o vídeo dessa entrevista, que fica gravado no nosso canal de vídeo no Tutameia TV, e colocar para debate na sua escola, no sindicato, entre os amigos. Quer dizer, levar mais longe essas informações que procuram estabelecer os fatos, né, frente a esse debate desonesto, essa desinformação, essa rede de mentiras, né, rede de mentiras que foi implantada no país, né, e que a gente começou o programa hoje citando, está aí em anúncios, na imprensa, na televisão, simplesmente, enfim, mentindo para o povo brasileiro. Antes de a gente caminhar para o nosso encerramento, eu queria pedir aí ao professor Fagnani que apresente, enfim, a sua mensagem final aí aos nossos internautas, aos parlamentares que estão debatendo isso, aos sindicalistas ou aos brasileiros. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade, porque são raras as oportunidades da gente apresentar esses argumentos que nós estamos apresentando. E dizer para as pessoas o seguinte: ainda há tempo de luta, ainda há tempo de resistência, tá certo? É importante tomar pé do que está acontecendo. Não acredito que até que na Câmara dos Deputados essa questão haja algum ponto positivo. Enfim, eles vão aprovar isso, não tenho a menor dúvida, mas tem ainda a possibilidade do Senado. O Senado tem que fazer a tramitação no Senado. Também é 3/5 dos votos e são 2 turnos, tá certo? Então, ainda existe essa possibilidade e acho que a gente, enfim, tem que tentar ver a melhor maneira aí de fazer com que essa voz da sociedade, né, apareça contrária a essa medida, que, eu repito, é uma medida que vai levar, na verdade, a uma destituição em massa, um aumento das desigualdades, né? É uma catástrofe humanitária. Muito bem. E cabe a cada um de nós aí trabalhar para que essa voz seja ouvida, né? Então a gente vai dando tchau aqui nesse programa de hoje, em que a gente lembra também e homenageia a memória do jornalista Paulo Henrique Amorim, do cientista político, o pensador do Brasil, Francisco de Oliveira, que morreram hoje. A gente são grande perda para o Brasil. A gente também manda a nossa solidariedade aí a familiares, amigos. O Brasil que perde com a ausência desses grandes patriotas aí. E damos o nosso tchau. Eleonora. Fagnani, muito obrigada por você estar aqui, ter vindo aqui. Realmente é um momento dramático aí da história do Brasil e a gente está, enfim, debatendo e querendo levar esse debate o mais longe possível. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada e é isso. Muito obrigada. Lembrando a palavra do Fagnani, a batalha não está perdida, ainda é tempo de lutar. Isso. Isso aí.